como estão sendo ocupados os equipamentos públicos, as relações urbanas de mobilidade, de ocupação desses territórios, por exemplo, em relação às Olimpíadas de 2016 no Rio, que é uma realidade que está em andamento neste momento. A cidade do Rio de Janeiro está atendendo apenas a todas as exigências do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB e o COI, ou este legado, que se fala muito do ponto de vista dos discursos públicos, atendem também as comunidades? Em que locais estão sendo instalados esses equipamentos? E qual a relação disso com a nossa comunidade? Nós temos aqui, do lado do centro urbano da cidade, colado no final da Avenida Nações Unidas, por exemplo, o campus da Universidade Estadual Paulista, e lá um curso de arquitetura e urbanismo da Faculdade de Arquitetura de Comunicação, a FAAC, da Unesp de Bauru. Essas relações todas de intervenções também estão tendo o olhar acadêmico, mas o olhar de interligação, de conversa com a comunidade, para entender esse horizonte todo e ver como a universidade pode ajudar a gente a discutir o nosso espaço urbano. Está conosco no Estúdio da TV Câmara a professora no curso do projeto de paisagismo da FAAC, Kelly Magalhães, aqui da Unesp de Bauru. Kelly, obrigado por sua presença conosco. Fiz uma interligação entre duas coisas, lógico, porque você me contou sobre esse trabalho do Rio de Janeiro, e nas duas pontas, para quem está em casa entender, nós vamos estar falando como pano de fundo sobre o samba e as relações comunitárias que essa manifestação cultural e popular acaba fazendo com elo de ligação entre as comunidades e a nossa cidade. Fala primeiro, por favor, desse projeto da FAAC, dentro da área de arquitetura urbana, de discutir essas intervenções urbanas. Bom dia, muito obrigada, Nelson, pela entrevista, pela oportunidade de falar um pouco do momento que a gente está, né, dentro do curso de arquitetura, urbanismo e paisagismo, e qual o nível, né, das nossas discussões dentro de sala de aula. Então é uma oportunidade da gente sair da universidade, falar um pouco das atividades pedagógicas e no que tange a importância da universidade dentro da cidade, como essa discussão de projeto urbano ela pode então romper os muros da universidade. Bom, nós temos a obrigação, né, dentro do curso de trabalhar com temas contemporâneos e que vão então de encontro à complexidade que é a realidade da vida nas cidades. O curso tem essas entradas pelo projeto arquitetônico, o projeto urbano e o projeto de paisagismo. Eu estou na cadeira de paisagismo e, portanto, as questões ambientais, né, as questões de enfrentamento mesmo dessa relação da cidade com o seu meio natural e do nível de desconstrução desse meio natural, graças à grande quantidade de intervenções que é feita na cidade, né? Essa é a minha área de estudos, é isso que nós discutimos na disciplina de paisagismo. No ano passado, os alunos da academia falaram e olharam e discutiram sobre a questão das Olimpíadas, a cidade da bossa e do samba e do funk, por que não, em relação a esse distanciamento ou da aproximação. Que leituras vocês fizeram em relação ao Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro foi o nosso objeto de estudos, mais especificamente as mais novas intervenções que segue a cartilha do COB, né, e do Comitê Internacional. E os alunos, junto, né, desse projeto, dessa disciplina de projeto, fizeram uma análise crítica das principais intervenções, de como estava sendo seguida essa cartilha, e nós constatamos que a maior parte das intervenções estavam localizadas, né, nessa cidade sempre muito mais privilegiada por grandes intervenções urbanas desde o início do século XIX, curiosamente, quando a família real vem para o Brasil. Essas regiões mais que já sofreram muitas intervenções, muitas melhorias, né? E nós conseguimos fazer essa definição, né, de que a cidade que houve a Bossa Nova estava então recebendo a maior parte desses investimentos, né?
E, de novo, uma desconstrução muito intensa, né, de grandes equipamentos para dar lugar a esse programa do COB, né? De novo, investimentos de volumes vultosos de recursos, desafinando a relação urbana e indo mais no eixo das questões dos interesses de ocupação imobiliária, por exemplo? Exatamente. Muito boa a leitura, né? Eu acho que desafinando, então, inclusive com as comunidades que ficam, que são tradicionais, né? E que mereceriam, assim, equipamentos de esporte, porque existe uma palavra, assim, um conceito, né, em torno dessa cartilha do COB, que é o legado, né? Eles trabalham muito nessa perspectiva do que fica para as comunidades, só que os equipamentos ainda reforçam essa territorialidade na cidade, né? E comunidades como Realengo, por exemplo, né, que estão há anos, né, sofrendo com problemas de enchente, problemas, claro, de criminalidades, enfim, mas a gente entendeu, né, no resultado da disciplina, discutindo que esses equipamentos poderiam devolver uma cidadania, né, uma condição muito melhor para essas comunidades, e, no entanto, elas ficaram à margem novamente e à sombra, né, dessa distribuição de um grande programa urbano, né? Citar um exemplo que acabou chegando aqui de forma mais latente, a gente fica falando muito da qualidade da água da Baía da Guanabara, né, como elemento de os atletas do mundo inteiro vão sentir aquele odor, enfim, todas as suas consequências, mas dessa relação, naturalmente, dessas águas com a própria cidade, com a cidade eminentemente turística e com a comunidade instalada nos morros. Mas o cartódromo, que foi inteiramente destruído, reconstruído com recursos públicos. Exatamente, para abrigar uma das atividades, né? A Baía de Guanabara, ela deve acolher todos os esportes aquáticos, e nós vimos, né, por reportagens divulgadas amplamente em escala nacional, que ela não tem condições, né, de receber essas atividades, mas destinaram esse espaço para as atividades dos esportes aquáticos. O cartódromo também foi totalmente remodelado, novos investimentos, né? Existe uma área grande, assim, que foi totalmente desconstruída para acolher outras atividades dentro do programa. Quando a gente fala sobre a leitura da bossa nova, de um lado, com o samba, do ponto de vista até simbólico, lógico, para a discussão em relação a essas ocupações, nós estamos delimitando quem ocupa o que em cada canto da cidade e de que forma isso foi levado em conta ou não pelas exigências do COI. Exatamente. E, naturalmente, essas comunidades que nunca participaram, né, desse processo de maior intervenção na cidade ficam à margem, né? Poderiam, então, estar recebendo esses equipamentos e, então, isso não acontece efetivamente. Como nós estamos aqui na comunidade, a gente fala muito aqui do casulo das relações da academia, como você mencionou no início, romper os muros do próprio campus e se interrelacionar com as comunidades. Você tem uma bela relação, de novo, com o samba, e as duas simbologias prontas aqui, com o nosso equipamento dos anos 90, aliás, contemporâneo, você lembrava, tal qual o Sambódromo do Rio de Janeiro, instalado em 1991. Exatamente. Nós, por conta desse exercício, né, dessa análise dos projetos do Rio, nós entendemos que o samba tem uma relação muito importante com a cidade, né? Ano passado, então, nós nos dedicamos à análise da cidade do Rio de Janeiro, mas normalmente os nossos exercícios são para a cidade de Bauru, né? Então a pergunta que se colocou neste ano foi: por que não discutir essa relação do samba com a cidade de Bauru? E a pergunta inicial foi: onde nasce o samba em Bauru, né? Como está o samba em Bauru? E nos lembramos, obviamente, do Sambódromo, que é o equipamento que representa, né, essa identidade da cidade com o samba, né? E, portanto, as comunidades que moram em torno do Sambódromo
ou que participam de alguma forma ao longo do ano das atividades que estão centradas, né, nesse equipamento. Daí então surgiu toda essa discussão nova, né, e é uma possível entrada aí da universidade junto das comunidades lindeiras ao Sambódromo, mas também a comunidade da cidade de Bauru. Todo jornalista é chato por natureza e quando eu vou fazer essa observação isso fica mais claro, latente. Mas o Sambódromo, enquanto equipamento público nos anos 90, ele veio em uma questão de referência histórica como mais uma obra incompleta, do ponto de vista inclusive das suas relações urbanísticas, de engenharia inclusive, com a comunidade. Vocês estão olhando também esses fatores do ponto de vista de drenagem urbana, as questões de ocupação efetiva inclusive daquele equipamento? Os alunos estão investigando, né, primeiro como um processo histórico, né, de consolidação do projeto do Sambódromo na cidade, portanto essa relação com o Sambódromo do Rio de Janeiro é muito importante, né, eles são contemporâneos, e isso foi um dado muito relevante assim, para o nosso trabalho, né. E a análise de projeto, né? Então essa questão histórica é extremamente relevante e nós fizemos uma investigação também do processo de projeto. Quem desenvolveu o projeto, né? Em que momento político da cidade esse projeto foi alavancado, né? Quais as condições, né, para ele ser implantado. E de fato nós percebemos que há um descompasso aí da intervenção com a relação com os bairros, né? Os bairros, sobretudo o Geisel, gera uma série de impactos pelo desenho urbano, né? E pela descontinuidade das ruas e despreocupação do desenho urbano com essa área de proteção permanente, que é a região do Vale do Água Comprida, do córrego Água Comprida. O Sambódromo está na região de um parque, para quem não sabe, no plano diretor de Bauru, revisado em 2008, mas implantado como lei em 96 ainda, em Bauru, pega aquela região do Parque da Água Comprida e todo o seu vale embaixo, com uma série de nascentes que já sumiram, como uma unidade de conservação, inclusive. Sim, então tem essa preocupação também, a questão ambiental tem essa entrada, né? Essas ruas, né, do bairro geram pontos de erosão, então essa é uma preocupação muito importante. Carregamento de água muito forte, com exatamente, uma área de declive. Exatamente, né? E essa compreensão, né, da relação do equipamento com o sítio é extremamente relevante. Uma outra entrada, então fizemos uma análise de projeto sobre esse aspecto, principalmente, mas uma outra entrada aí para a nossa discussão é a identidade do Sambódromo e como a comunidade se relaciona com o equipamento. Durante esse período em que nós estamos nos dedicando, né, ao Sambódromo de Bauru, os alunos voltaram ao espaço, nós fizemos uma visita e eles voltaram, né, e produziram vídeos para identificar então essa relação da comunidade com o equipamento, para discutir um novo programa para o Sambódromo, né? Crianças soltando pipa, motociclistas fazendo as pessoas vão ao final da tarde para ver o pôr do sol, né? A presença das nascentes que já estão perdendo características por conta da exposição do solo, o sol e chuva, né? O solo vai perdendo as características físicas e químicas, mas ainda é muito bonito, né? A paisagem é muito bonita. E aí a proposta é de transformar o Sambódromo num equipamento cultural, né? Nós estamos discutindo o projeto agora, finalizando inclusive as intervenções, né, propostas pelos alunos. Um equipamento multicultural, com mais de um tipo de utilização, para não ficar fixado apenas, que é a crítica mais repetida, apenas usada nos meses de fevereiro. Sim, a gente teve a contribuição dos sambistas da cidade e foi um alerta que eles fizeram, né? Eles estiveram na nossa sala de aula e um alerta que eles fizeram, eles precisam de espaço para ensaiar,
o espaço da música, né? O Sambódromo poderia ser um espaço muito musical na cidade, né? E a proposta segue essa orientação, transformar, adequar melhor o espaço, né? Um espaço muito generoso, né? Amplo, né? Que só é utilizado uma vez no ano, né? Efetivamente, como um programa dentro das políticas públicas. Então poderia ser um equipamento muito mais acessado, muito mais acessível, né? Na verdade. E com um programa mais intenso, assim, um programa musical, com certeza. Há alguma condição de pensar o Sambódromo integrado à realidade do parque, que é a sua ideia original? Aliás, a ideia original é não ter o Sambódromo, já que ele existe lá a gente fisicamente, tem um parque concebido para aquelas circunstâncias. Já é um lugar muito modificado, muito transformado, né? E o Sambódromo pode, sim, se integrar melhor à paisagem. Esse é um dos objetivos da discussão de projeto aí, né? E, então, a primeira entrada aí para o projeto é justamente a readequação de projeto a um programa novo, né, o Sambódromo como equipamento de cultura, e também, numa outra escala de intervenção, pensar o Sambódromo dentro de um parque, né, um parque que contempla, então, medidas de conservação, de proteção, né, porque é uma área de APP, e dada a proximidade com as nascentes, teria que ser uma área de proteção permanente, né? Fazer as reservas de área de proteção permanente, mas também um parque de conservação, ou seja, que concebe um programa de parque urbano e que permite a utilização pela população, né? Porque a gente entende que apenas a preservação não dá conta, não é possível, né, que você consiga estabelecer formas da comunidade interagir com aquele espaço. Então, precisaria ter um programa de parque urbano para que essa relação fosse mais efetiva. Em relação ao sistema viário, essas intervenções, a questão da enchente que a gente disse aqui, exigem outras questões complementares aqui. Sim, aí numa outra escala e também bastante complexa, né? A proposta atinge, então, questões urbanísticas de acessibilidade, né, mobilidade urbana, pensando na reestruturação de vias e a preocupação com o sistema de ciclovia, que poderia ser combinado à ciclovia já proposta na região, né, prevista, inclusive, pelo Plano Diretor de 2008. A comunidade do Geisel, ela tem a noção efetiva de que tem um equipamento muito próximo dela nos meses de fevereiro, porque com altos tamborins. Mas, do ponto de vista físico, o Sambódromo acabou entrando dentro da instalação do bairro como um corpo estranho, de certa forma. Sim. Ao mesmo tempo, é muito bonita aquela rua toda arborizada, Sim. Né? E é muito interessante, assim, ver as pessoas usando. Eu acho que não vem, o público, né, digamos assim, não vem de regiões muito distantes da cidade, Sim. Naturalmente. E o Geisel está ali mais próximo, né, e a gente vê muitas crianças usando, assim, e usam como uma praça, meio sem condições de uso, né. Aliás, pensando do ponto de vista público, é o maior equipamento público daquela região. É muito interessante. Faltando integrar esses outros elementos. Exatamente. Em algum momento na disciplina nós chegamos a colocar a importância do Sambódromo tanto quanto o Parque Vitória Régia. Ou seja, ele tem um potencial para ser um grande equipamento Sim. urbano, né? E não é por conta acho que esse descompasso mesmo, né, para fazer a metáfora com relação à música, né, ainda, né, a população ainda não abraçou. E acho que esse projeto tem esse objetivo, né. Kelly, muito bom que a universidade esteja saindo dos seus muros, mas mais do que isso, fazendo essa integração com esses equipamentos públicos e essa leitura sobre os espaços públicos no curso de comunicação, arquitetura e urbanismo, e como TV pública e espaço público do lado de cá. A gente agradece por você ter vindo compartilhar isso com a gente, de relações inclusive comunitárias, das pessoas que a gente conhece em comum e que estão ligadas a esse tipo de ação cultural, de movimento cultural como o samba, para que a gente possa acompanhar e depois repassar para a comunidade local
essas questões que estão lá dentro da universidade. Com certeza. Muito obrigada, Nelson. Eu sei da importância da TV Câmara, porque ela tem uma entrada grande na comunidade. Eu agradeço muito mesmo essa oportunidade. Tá, muito obrigado. Hoje a gente discutiu a questão dos espaços públicos dentro da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Comunicação, a FAC, da Unesp de Bauru, e a remodelação, reestruturação e o pensar da leitura da faculdade sobre o sambódromo e, é lógico, a comunidade do samba. Até o nosso próximo programa.